Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como eu faço o spa de sobrancelha, o mapeamento facial e a aplicação e finalização da Reina Maquiagem no design de sobrancelha, tá? Então bora lá! Eu começo com a higienização da pele usando o sabonete Johnson com água. No pamperzinho eu mexo e faço essa espuminha. Lembrando que se a pele da cliente tiver com maquiagem, a gente tem que passar antes o demaquilante, tá bom? Para agilizar o processo de higienização. É de extrema importância fazer esse processo com calma e se certificar que tá bem limpa aquela pele, tá? Depois disso, eu vou pegar um esfoliante da Tal Chi que eu uso. Eu vou mostrar a vocês qual é. Aproveita e já printa, tá? Para vocês comprarem um. Eu uso ele é para todo tipo de pele. Eu aplico nos 3 primeiros pontos da sobrancelha. Venho espalhando com o dedo de forma circular. Aí tá um pouco acelerado, mas é bem de leve, sabe? Com calma. Venho com a escovinha também bem de leve e esfolio esse esfoliante na pele, tá? Com bastante calma para se certificar que vai ficar bem esfoliadozinho. Depois eu pego uma gaze molhada para remover esse esfoliante. Lembrando que é bom usar a gases porque ela tira todo o granuladozinho que fica entre os fios do esfoliante, tá? Então assim, bem molhadinha a gases, está ótima. Agora eu vou preparar a argila, isso mesmo. Eu tô usando a argila amarela, eu vou mostrar a vocês a qual é. Ela é bem assim, sabe? Nem marca tem, ela é ótima. Quanto mais natural, melhor. Eu pego um palito de laranjeira, coloco de 2 a 3 pazinhas, usando o medidor mesmo do palito. E eu vou misturar ele com água filtrada ou soro fisiológico. Se você quiser acrescentar uma gotinha de óleo essencial da sua preferência, também pode, tá bom? Então eu preparo, eu deixo numa textura um pouco mais aguada, porque se eu deixar, por exemplo, numa textura de ketchup, a argila ela vai ser assim, vai ficar muito difícil para tirar entre os pelos, sabe? Então é bom deixar um pouquinho mais aguada. Eu aplico em toda a área da sobrancelha e entre a sobrancelha, me certifico que tá os pelinhos totalmente cheio de argila mesmo, tá? Eu vou aplicando devagarzinho. Depois eu venho com a gaze molhada, contornando o design da sobrancelha, tá? Depois que eu faço isso, vocês vão ver que fica o desenho mesmo da sobrancelha, fica bem legal e fica ótimo para foto. Então esse é um excelente momento para retirar a foto, para poder propagar o seu serviço. É ótimo. Então assim, eu não deixo secar a argila na pele, eu deixo apenas 2 minutinhos e já removo essa argila. Se você deixar secar, pode causar queda de pelo. Se deixar numa espessura um pouco mais grossa, também vai ser difícil de remover. Então, assim, cuidado, tá? Na hora da preparação. Quanto mais fininha, assim, só não pode deixar muito aguada, tá? Mas é ótimo fazer a giloterapia nos seus designs de sobrancelha. Vamos aguardar e já remover. É bom que você remova com algodão bem molhado ou uma gaze mesmo bem molhadinha para tirar toda a argila. Se certifique que vai tirar 100% da argila entre os pelos naquela pele, tá? Ó, quando a gente faz a giloterapia no design, ele dura mais, tá? O design com rena, é ótimo. E agora a gente vai iniciar o nosso mapeamento facial. E eu começo primeiro pela linha central do rosto, dividindo o rosto da cliente em 2. Então, ó, do arco do cupido, meio do nariz e meio da testa, mão firme, linha bem pigmentada, bastante precisão no risco. Depois eu venho para lateral do nariz, me certificando, né, onde está a cartilagem do nariz, para eu me guiar por ela, para eu poder ter o início da sobrancelha, o ponto inicial, tá bom?
Logo após eu vou do lateral, né, nasal, final do olho, para poder a gente marcar o final da sobrancelha, lembrando que tem que ter muito cuidado para não machucar o olho da cliente nessa hora. Você vai medir e eu vou dar uma dica, tá? Se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de número, der 6, então eu vou dividir no meio, vai dar 3, né? E acrescento mais um. Então, em 4 centímetros, eu vou ter o ponto de arqueamento da sobrancelha. Lembrando que nem toda sobrancelha vai ter, né, essa regrinha de número certo. Tem pessoas que têm o arqueamento menor, mas é uma boa dica, tá? Para quem está iniciando. Divide no meio, né, e acrescenta mais um. Ó, vamos começar na espessura agora. Lembrando que a espessura começa aonde começa a nascer o pelo e onde termina, tá? E também para marcar a altura da sobrancelha, eu levo em conta da menor para maior, nunca marque da maior para menor, tá? Agora a gente vai para as linhas paralelas, né? Eu marquei aí ponto inicial, ponto alto e ponto final, para vocês também terem uma noção básica dos 3 primeiros pontos do design, tá? Ó, a gente vai começar pelo ponto inicial até o ponto alto, então leva uma linha paralela até lá. Ó, lembrando que tem que ter bastante precisão na mão, nesse momento se apoie legal, né, no rosto da cliente e vá com firmeza fazer essa linha, tá bom? Para não ficar trêmula. Depois do ponto alto ao trago da orelha, lembrando, nem toda cliente tem o fio alinhado com o trago. Às vezes a cliente não tem, então você vai tirar de acordo com o que a cliente já tem, tá? E para encontrar a espessura do ponto alto, eu vou dar uma dica a vocês. Aí não precisou, porque a cliente já tinha a espessura do ponto alto bem marcada. Porém, vamos dar um exemplo. Se no ponto inicial deu, deixa eu ver, 1 centímetro de espessura, você vai diminuir 2. Então, vai ficar 8 milímetros. Então, em 8 milímetros vai ser a espessura do ponto alto. Porque o ponto inicial não pode ficar mais fino do que o ponto alto. Sempre é o inverso. Se der um número menor, por exemplo, 7 milímetros de espessura, eu só diminuo 1. Então, o ponto alto vai ficar com 6 milímetros de espessura, tá bom? Para ficar bem harmônico, tá? Se a sobrancelha for muito fina, aí essa regrinha não vale, tá bom? Você vai deixar na mesma espessura, tanto o inicial quanto o ponto alto. Lembrando que agora a gente vai arredondar as pontas, né, do nosso design para não ficar tão robótico e tão artificial, tá? Lembre-se de você arredondar as pontas. Agora eu vou para a aplicação da rena, eu já deixei ela descansar, é a rena maquiagem na tonalidade castanho escuro, porque o pelo da cliente é um pelo mais escurinho, mas não chega a ser preto. Vocês podem perceber que eu aplico com palito, pode ser aplicado também com o pincel, porém, eu não sei se vocês dá para perceber aí, mas eu faço questão de pressionar bastante o palito contra a pele da cliente, para eu ter a certeza que aquela rena ela tá bem depositada entre os pelos. Quando a gente está iniciando no design de sobrancelha, a gente costuma ter medo de aplicar a rena e com isso, muitas das vezes, né, acontece da rena ficar em cima do pelo e não encosta na pele e acaba ficando manchado o seu design, tá? Então, ó, já vai aplicando, depositando e alinhando para não ficar torto, tá? E vá aplicando assim, sem medo de errar. Tá vendo, gente? Ó, eu começo a aplicar logo nas extremidades para poder chegar no meio, tá bom? Daí eu vou aplicando. Quando chegar na parte inicial da sobrancelha, eu costumo fazer
o início da sobrancelha um pouco inclinado para dentro. Fica um ar bem mais natural, fica muito bonito, eu gosto bastante. Vocês vão ver que dá outra cara no design, tá? Essa é uma super dica aí. Eu não costumo fazer muito quadrado, a não ser que a cliente peça, tá bom? Vocês vão ver que eu vou inclinar o início um pouco mais para dentro. Gente, nessa hora não tenha pressa, vá com calma, não precisa você correr demais ou se cobrar porque você não faz rápido um design. Às vezes a pressa é inimiga da perfeição, tá bom? Ó, tá vendo como fica legal você fazer o alinhamento assim? Então, gente, eu gosto bastante assim. E a técnica que eu vou usar é uma rena esfumada. O início é clarinho e já o final é mais marcadinho. Vou mostrar a vocês como eu faço o meu esfumado, tá bom? Em relação a quanto tempo eu demoro para aplicar a rena, eu não chego a cronometrar, tipo, quanto tempo eu levo. Mas eu acho que tempo, nesse caso aí, não precisa você se cobrar tanto, tá? Ainda mais para quem tá iniciando, viu? Ó, depois que eu deixei 5 minutinhos no início, eu vou remover pra gente poder conseguir fazer um degradê bem legal. Então, molha o algodão bem molhado e vai removendo o início da sobrancelha, tanto de um lado quanto do outro lado, tá? Ó, depois eu deixo, né, a parte final ficar uns 10 minutinhos a mais. Lembrando que a rena maquiagem, assim que a gente tira da pele, ela fica em uma tonalidade um pouco mais claro do que ela vai ficar depois. Eu passo também o fixador para tirar todo o esverdeado que tiver na sobrancelha. Ó, tá vendo que sai todinho? Se ficar um pouco esverdeado, um pouco amarelado, a gente consegue tirar com o fixador da própria rena, tá? Deixa 2 minutinhos e depois remove e vai fazer a finalização. Vou mostrar a vocês como eu vou finalizar, tá? Se você viu o vídeo de como preparar a rena maquiagem, você vai ver que eu ensino a fazer esse esfumado com o shampoo Johnson, usando aquela mesma espuminha de higienizante. No início, vocês vão ver que, cara, fica um esfumado lindo, lindo mesmo. Depois disso, eu venho com a linha, passando só pra retocar mesmo, não mudando o design, tá? É só pra ficar um pouco melhor a finalização. Depois disso, eu vou passar um corretivo, mas, gente, passa o corretivo não para esconder falha, e sim para finalizar, tá? Passa bem de leve, da cor da pele da cliente e vem esfumando. Vocês podem perceber que eu passo bem assim, de leve e não escondendo nada, tá? Nenhum erro de design, nada do tipo. É somente para fazer a finalização para a foto, tá bom? Você pega um cotonetezinho, vem esfumando, pode ser até mesmo algodão. Vem esfumando aquele design, devagarzinho, é porque o vídeo tá acelerado, mas bem com calma mesmo.